Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 643 mil inscritos no meu canal e sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, indique para uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, desculpe, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro que hoje acabamos de postar a entrevista muito legal, vocês vão adorar, tenho certeza, com o Rafinha Basso. É uma discussão, até o título leva, humorismo em tempos de radicalização política tal. Né? Uma conversa legal, uma conversa de vida, um bate-papo. Nós acabamos de postar e está indo muito bem o número de visualizações. É bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Né? E para um fim de semana é sempre bom a gente ver alguma coisa um pouco mais leve no sábado. Amanhã teremos uma surpresa, uma entrevista importantíssima que estamos acabando de fazer, né, e estaremos postando justamente amanhã cedo. Importantíssimo, aguarde. Bem, lembro para vocês que, além das nossas entrevistas, né, que sempre tem um leque muito grande sobre inúmeras questões do Brasil, nós criamos o Clube de Membros. Só você clicar lá, seja membro, tem todas as informações. É muito bacana, muito legal, né? Vocês encontram ali todos os dados no conteúdo exclusivo que a gente vai fazendo durante o mês, alimentando. Vocês vão gostar, tenho certeza. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todos os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, a história política das constituições brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Sempre digo, também nesse intuito de ver alguma outra coisa, uma série de imagens muito interessantes, dá uma olhadinha lá no Instagram da minha mulher, que eu acho que vocês vão gostar, bem bacana, viu? @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, claro, como de hábito, né? Levantei, dei todo o diagonal, passei o dia levantando todo o material aqui, conversei com bastante gente para saber de informações, de análise, de fofocas, porque o que corre de fofoca sobre as candidaturas de partidos, alianças, mudança de partidos, composição de chapas, já me deram assim um retrato que eu lembro sempre da velha frase atribuída ao Garrincha, conversando com o Vicente Feola em 1958, no jogo que antecedeu a conversa, o Brasil, União Soviética, foi 2-0, quando Garrincha e Pelé são escalados, né? Zito também era um absurdo, assim, né? O Brasil estava temeroso que pudesse não se classificar ainda na fase das oitavas, né? Aí acabou ganhando 2-0 e o Feola dá uma grande explicação e o Garrincha teria dito, nós estamos sempre no terreno do teria, mas o senhor combinou isso tudo com os russos, tal, né? Então é uma coisa que você consagrando também na relação política, futebol é muito grande, né? Veja que a expressão do Palmeiras, das crises do Palmeiras, tudo acaba em pizza, né? Que isso era uma expressão que nasce ali, no antigo Parque Antártica, naquelas discussões, também transcendeu o mundo do futebol para a política. E metáforas do futebol são usadas na política no Brasil, né? Da influência do futebol é tão forte, né? E que acaba adentrando outras áreas e no campo da política. Então, nessas conversações aí, nesses acordos de chapas, tal, eu sempre brinco, falo, puxa vida, precisa ver se combinaram com os russos. Quem são os russos? Os eleitores, né? Porque tem composição de todo tipo na esfera da União e do governo, dos candidatos ao governo estadual. Bem, mas a grande questão, que essa vai ser a semana da CPI, mais uma vez, da CPI da pandemia, que vai estar dando adeus. E a principal CPI desse século. Sempre disse isso, hoje muitos estão dizendo, fico satisfeito, mas foi nesse espaço que nós, pela primeira vez, apontamos essa questão, é a principal CPI, e sempre dissemos, e vocês são testemunhas, que ela não acabaria em pizza. Quantos há 6 meses atrás, disseram, não vai dar em nada, isso não tem a mínima importância, e eu dizia aqui o contrário. E sempre elogiei, não elogiei para ser simpático, não, mas porque acompanhei todas as sessões da CPI, quão importante ela estava sendo para o Brasil, salvando vidas, a vacinação está umbilicalmente vinculada ao desenvolvimento da CPI, às denúncias, e o que a CPI impediu de mais crimes que o governo nazifascista de Bolsonaro poderia ter cometido. Né? A CPI foi denunciando, e teve depoimentos, momentos realmente de muito impacto, e que a gente viu até que ponto chega esse governo. Daí que não é acidental
e nem exagerado, registre-se a capa da Expresso dessa semana, que é uma capa muito boa, acho eu, né? Aqui temos o genocida, o criminoso Jair Asmodeu Bolsonaro, né? Aqui o bigodinho escrito genocida e as práticas abomináveis do mercador da morte. Está perfeito, brilhante, brilhante capa, e é isso. O assunto dessa semana vai ser justamente que começa a questão da CPI, a aprovação, tudo indica, no dia 20, do relatório da CPI. E os depoimentos, vale destacar, nós retornaremos a isso nesses quase 6 meses de trabalho, foram fantásticos, grandes momentos emocionantes, momentos de emoção, de choro, de dor, né? De tudo que nós assistimos ali, né? De homofobia, quando um elemento fez postagens homofóbicas criminosas, porque homofobia é crime, é uma forma, considerada uma forma de discriminação, está aqui, está na Constituição, aquela postagem criminosa, não só contra o senador Fabiano Contarato, também contra o senador Randolfo Rodrigues, e o senador Fabiano Contarato foi chamado pelo senador Omar Aziz, presidente da CPI, que presidia naquele momento a sessão, que falasse ali, e ele nos contou na entrevista, assista, uma das entrevistas mais bonitas ultimamente é do senador Fabiano Contarato aqui ao nosso canal, e ele falou tudo aquilo que acho que muita gente gostaria de ouvir, se dirigindo a um elemento, uma pessoa da caterva bolsonarista que nem vale nominar, pessoas baixas, cruéis, extremamente, né? E aí é uma desculpa, sabe? Aquela desculpa do sujeito que é racista, mas assim, eu tenho um amigo negro, ou o sujeito que é homofóbico fala, mas eu tenho um amigo gay, sabe aquelas coisas que não convencem, né? E é uma pessoa que me ameaça, inclusive com processo. Faço questão de registrar aqui com vocês que me ameaça com processo, fica mandando coisa, o advogado fica mandando coisa, como se eu estivesse falando algo que violasse a Constituição. Ou será que foi ele que violou a Constituição e o ordenamento legal com discursos homofóbicos e com ataques criminosos aos ministros do Supremo Tribunal Federal e às instituições, né? Mas vamos em frente, não vamos esquecer essa caterva. Vamos falar do chefe da quadrilha, isso que me interessa, esse aqui, o criminoso, o genocida, como diz a Isto É, Jair Bolsonaro. Eu acho que isso aqui é que nos interessa. Então, tudo indica que o relatório terá, no mínimo, 11 crimes, né? Atribuídos a 11 tipos penais, se vocês assim preferirem, né? Eu não sou um operador de direito, sou um historiador que gosta de estudar sempre as constituições e o processo político de construção das constituições brasileiras, desde a primeira da Constituição outorgada, registra-se, de 1824. Bem, por todo o noticiário, provavelmente os 11 tipos penais são os seguintes: epidemia como resultado da morte, né? A infração de medidas sanitárias, e não faltam exemplos, né? Vocês sabem, né? No caso de infrações de medidas sanitárias, quantas vezes ele fomentou aglomerações, atacou as medidas adotadas aqui no Brasil por governos, prefeituras, governos estaduais, a OMS, a utilização de máscara, desqualificou vacinas, né? Ele conspirou contra a saúde pública, inclusive aqui, e apoiando, patrocinando, como bem disse a Isto É, que eu gostaria só de fazer um parênteses, experiências desumanas inspiradas no horror nazista durante a pandemia, né? Os doutores Mengeles, não é verdade? Lembra o episódio em Manaus? Meu Deus do céu, inesquecível. Eu acho que a população manauara não pode esquecer isso nunca pro resto da vida, o que foi feito aí. Pedindo oxigênio, eles levando cloroquina. E o tal de Tratikov, que era uma continha, você ia falando, e você mesmo, naquele aplicativo, ia sabendo se você tinha ou não a Covid-19. Um negócio inacreditável. E as experiências, o que aconteceu em Manaus, e os relatos que foram apresentados na CPI, né? Aquilo nós não podemos esquecer. Por isso que eu estou aguardando muito o relatório, além, claro, dos indiciamentos, né? Serão muitos, mais de 3 dúzias, mas eu quero ler o relatório, faço questão de ler com cuidado, ele vai ser um longo documento, deve ter vários volumes, presume-se pelo que estão falando, faço questão de ler, resumir e apresentá-lo. Se for o caso, eu já assumo até o compromisso com vocês, nem nas lives, uma espécie de vídeo separado, fazendo uma síntese do relatório, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Quando eu recebê-lo,
né? Eu vou fazer uma leitura bastante cuidadosa e aí eu combino depois com todos vocês como é que faremos. Bem, seguindo, né? Então, ele deve indiciar o criminoso Bolsonaro, não podemos esquecer. Lembra o lema do nosso canal? Não esquecer. A minha memória, a minha arma é o que a memória guarda. Não esquecer, não esquecer. São 600 mil mortos, 4 vezes que morreram em Hiroshima no bombardeio atômico, 8 vezes que os Estados Unidos perdeu em 20 anos de guerra do Vietnã de soldados. Pô, não é possível que nós vamos dar uma de bananão. Nós não somos um bananão. Nós somos um país que tem uma história. Né? Não é possível que nós temos indignação. Claro que temos essa capacidade de resposta. Sempre resposta no campo da civilização. Não como os nazifascistas bolsonaristas, que é da barbárie. Inclusive os empresários. Parentes, falando nisso, eu não entendo candidatos a presidente que vêm a São Paulo falar com o empresariado. E o empresariado é uma caterva. A maior parte é caterva, que não representa ninguém, nem eles próprios. Não sabe nem falar, os pobres coitados. Né? Agora estão vindo, eu fico lendo noticiário, porque eu sempre passo um pente fino, é hilariante, o empresário, quem é empresariado? Eles vão se reunir no Jardim América, com umas figuras, se passasse o camburão lá na frente, né? Umas figuras patéticas, o empresariado. E como se a candidatura só se viabilizasse com esses luminares, que é caterva, grande parte deles conectando o nazifascismo bolsonarista. Né? É ridículo, eu não entendo os candidatos fazer isso. Candidatos, se vocês querem ser candidato a presidente da República, tem que falar com o povo, os eleitores. E antes de falar, ter projeto para o país, um projeto nacional. E não é conversar com essa caterva aí ridícula aí, que se autoproclama empresariado. Primeiro, não são empresários. Né? Muitos vivem da morte, da insegurança, para vender segurança. E outros fazem a sua atividade econômica. Não é o Roberto Simons. O Roberto Simons falava em nome na época do empresariado. Mas era o Roberto Simons, um historiador. Alguém que tem um papel fundamental na construção da representação empresarial em São Paulo. É constituinte em 1933, 34, mas é o Roberto Simons, não é a caterva que está ali numa casa no Jardim América que reúne lá, o empresariado reúne umas pessoas, umas 10 pessoas, 15, é o empresariado, que empresariado? Mas que? Alto lá, né? Mas fecha o parênteses, desculpe, mas é que é tão ridículo e as pessoas vão repetindo, né? Repetindo, como se eles fossem chancelar. Você pode ser candidato. Quem são eles? Quem são eles? Vamos em frente. Voltando a iniciar 11 tipos penais, né? Voltando, a epidemia, infração de medidas sanitárias, emprego irregular de verba pública, né? Tudo é revelado pela CPI. Vamos em frente. Incitação ao crime, falsificação de documento particular, charlatanismo. Lembrado o episódio, né? Até a EMA não quis tomar cloroquina, lembra? Né? Aquele momento ridículo e tal. Prevaricação, sim, prevaricou, porque tudo... Leio um livro do Dr. Mandetta, um paciente chamado Brasil, estou citado 2 vezes lá. Ele foi entrevistado no nosso canal, falando sobre o livro, né? E está muito claro ali. Sabia-se de todas as consequências. E ele apostou na tal imunidade de rebanho. E deu que deu mais de 600 mil mortos. Né? Continua. Genocídio de indígenas, terrível. E lembra da Damares, no começo da pandemia, o que a Damares falava? Meu Deus, mas essa também a justiça vai se debruçar sobre tudo que ela fez. Aguarde, não vingança, aguarde a justiça, né? Não vai, ela vai dizer assim, a justiça de Deus. Não, senhora, como diria Jânio Quadros, a justiça aqui. Você não vai falar de Deus, porque a senhora falsificou o currículo dizendo que era mestre em direito constitucional. Aí foram procurar o mestrado, não existia. A senhora disse, não entenderam no sentido de Paulo. Paulo é o Paulo de Tarso, São Paulo. Só que tem um problema. Primeiro, não era bacharel em direito. Nós sabemos pouco sobre Paulo. Sabemos que é um judeu helenizado. Helenizado, a senhora nem sabe o que é. Não é amigo de Helena. Helenizado, né? No sentido da cultura grega. E o helenismo é depois da expansão de Alexandre Magno, Macedônia. Tudo que a senhora não sabe. Você era uma fiel representante da ignorância bolsonarista, né? E dizia, e Constituição também não tinha Constituição em Roma, né? Então, só para lembrar a senhora, mas lembre-se que a senhora falou sobre genocídio. Mas da onde, eu sempre pergunto, da onde apareceu essas Damares? Essa gentalha,
né? Elas sempre estavam aí, você tem razão, claro, mas no aparelho de Estado, em funções de mando, decidindo recursos, a vida das pessoas. Né? É inacreditável. O Bolsonaro reduziu a presidência da República, no sentido mais amplo, a sua altura. Foi rebaixando a sua altura e trouxe aquela caterva. Nenhum dos ministros, desses elementos aí se salvam. Não caiu na bobagem do Tarcísio. É um falastrão, inaugura estrada, recapeamento de 20 quilômetros. Que Tarcísio? Ah, mas a Tereza Cristina Boi Bombeiro? A Boi Bombeiro? Aquela que dizia que o Pantanal não pegaria fogo se tivesse todo devastado e tivesse criação de boi. A Boi Bombeiro, que grande figura, que fica sentado ao lado dele, achando até engraçado as loucuras que ele fala na live. Que deveria ter pedido demissão para fazer parte daquelas lives. Ou quando ele fez aquela piada homofóbica, piada entre aspas, do governador do Rio Grande do Sul, ela estava ao lado dele falando do salame. Ah, esse é o salame do governador? Se ela devia falar assim, sabe o seguinte? Bater nele, falar, ô, elemento, tchau, cai fora, fica aí, eu vou embora, eu não posso, né, estar ao lado de um cidadão, de um marginal como você. E puxava o carro. Mas eles são isso. Eles não têm a espinha ereta e o coração tranquilo. Não, eles se ajoelham para um boçal. Bolsonaro é boçal. Ele se ajoelha para um boçal, né? É isso, inacreditável. Vamos aos crimes. Então, incitação ao crime, falsificação de documento particular, charlatanismo, prevaricação, genocídio de indígenas, crimes contra a humanidade. Essa dá uma boa discussão. Assista a entrevista com a doutora Silvia Steiner. Excelente entrevista. Excelente. A clareza da sua exposição, está no meu canal, sobre o que é o crime contra a humanidade, né? O que significa. E ela explica o que é esse crime. Ela foi 13 anos juíza no Tribunal Penal Internacional de Haia, 2003 a 2016. Né? Veja, ela apresenta todas as questões. Isso é importantíssimo. Essa entrevista é fundamental para a gente entender essa discussão da próxima semana. Né? E também, puxem um pouco lá atrás, escrevam Thompson Flores, vejam a entrevista que ele deu duas, mas a segunda, sobre o julgamento de Nuremberg. Assistam, que é também muito boa, sobre o julgamento de Nuremberg, porque é lá que aparece essa discussão, porque tem os crimes contra a paz, crimes de guerra, etc. Então, assistam também, que é uma entrevista muito boa, muito importante. Vamos em frente. Mais crimes de responsabilidade e homicídio por omissão. Então, seriam 11 tipos penais, claro que isso deve passar provavelmente por alguma modificação até a aprovação no dia 20, eventualmente com a supressão de um desses tipos penais, o acréscimo de algum outro, né? Isso é sempre um motivo de discussão política. CPI é assim, é uma comissão parlamentar de inquérito, né? Portanto, a política está presente ali, até chegar ao texto final. Eu sugeri aos membros da CPI que, depois da aprovação, publicar em forma de livro esse relatório, que isso é um documento histórico do maior crime cometido na história do Brasil, e tem um responsável direto, primeiro, que é esse criminoso que a Isto É muito bem chamou de genocida, é o nosso entre aspas, Hitler, né? E colocou o bigodinho escrevendo genocida. É isso que esse homem é tal. Por isso que esse documento é muito importante. É um documento que todos nós deveríamos ter, né? Eu assumo compromisso ao recebê-lo de ler e apresentar. E aí isso deve ir à Haia. Eu presumo que vai ser levado ao Tribunal Penal Internacional, e é todo um trâmite. Não pensa que chegou pim-pam-pum, como diria Philpo Nunes, né? Lá nos anos 60, o técnico. Ele abandonou. Não é isso. A história é outra, né? É todo um trâmite. A doutora Silvia Steiner, na entrevista, explica como é esse processo desse trâmite. Por isso que essa entrevista é uma entrevista importante, nesse momento aqui, que explica toda essa questão, como é o trâmite, como é que funciona, etc., etc., e por aí vai. Então, esses pontos aqui levantados, né, deve passar por algum tipo, provavelmente, de modificação, supressão ou inclusão de alguns desses crimes, mas isso está muito claro, que agora o indiciamento. Como é que funciona? Isso é importante. O relatório aprovado entrega ao Ministério Público. O Ministério Público caberá a função, se assim o desejar, vamos ver o que vai fazer Augusto Aras, de abrir um inquérito. Ao abrir o inquérito, é feita a investigação,
e depois é encaminhado o inquérito, depende da instância. Lembrar que, no caso da CPMI dos Correios, né, foi enviado o inquérito, foi enviado as conclusões que eu tenho até aqui para o Supremo Tribunal Federal, primeiro para o Ministério Público, virou o inquérito 2245, foi para o Supremo e durante 4 sessões, em agosto de 2007, foi recepcionado, né, o inquérito virou ação penal 470, o processo do mensalão, que depois teve uma longa instrução de 5 anos até iniciar o julgamento em agosto de 2012. Eram 40 réus, diminuiu para 38, dos quais 25 foram sentenciados. Funcionou assim. Agora, vamos ver o que vai ocorrer. Agora, claro que a situação é N vezes mais grave, né? Evidentemente. E também nós temos um outro Ministério Público, né? Outro. Na época do início do julgamento, era o Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República, tal, do julgamento. Agora, não sei agora qual é o procedimento do Aras, mas certamente a comissão, sabendo que é Augusto Aras, possa dar um drible nele e arrumar um meio que o Ministério Público possa apreciar o relatório de forma independente e aí abrir um inquérito. E vai ter outros mecanismos que eu acho que com a assessoria jurídica do Senado, que é super competente, e com vários assessores jurídicos, pro bono, inclusive, que estão ajudando a comissão, né, de encontrar formas para que a justiça possa apreciar todos os crimes cometidos por Bolsonaro e sua quadrilha. E foram crimes que, no processo, foram sendo planejados. Não foram acidentes de percurso, foram crimes planejados. Isso é importante. Uma coisa é acidente de percurso, você está no meio de uma situação e comete um equívoco. Não. Aqui houve um planejamento. Sabia-se que a cloroquina não tinha qualquer efeito. Isso sabia-se de muito. Sabia-se que a vacina era fundamental, era necessário comprar rapidamente. Foi oferecida a vacina da Pfizer inúmeras vezes, né, dezenas de vezes pelo CEO, e na CPI o senhor Murilo, CEO da Pfizer, mostrou documentos, tudo. O governo fez tudo para sabotar a vacina da Pfizer e não comprá-la. O caso do Butantan, Coronavac, a Sinovac, nós vimos todo o episódio da Coronavac, tudo o que aconteceu. Nós poderíamos estar vacinando desde dezembro do ano passado. Quantas mortes teriam sido evitadas? Desde dezembro do ano passado. Seríamos o primeiro país no mundo a vacinar. Isso não ocorreu. Não ocorreu pela ação criminosa de Jair Bolsonaro, mas não só dele. Ele foi apoiado e com aceites da estrutura de Estado, Ministério da Saúde, outros ministérios, e médicos que apoiaram a ação genocida, criminosa de Jair Bolsonaro. São os nossos, e eu fui o primeiro a dizê-lo, doutores Mengele. Sabe? O doutor Mengele, né? Que acabou morrendo no Brasil afogado, aqui em Bertioga, litoral paulista, né? Então, são aqueles que apoiaram essas experiências, como bem disse, isto é, logo aqui na capa, aqui, essas experiências baseadas no horror nazista tal. Então, é por aí. Isso agora a CPI apresentou tudo isso, mostrou tudo. Agora vamos ver o papel do Ministério Público. Não pense que essa história tem um ponto final nesse ano, não. Isso vai ter uma longa história na Justiça. Os familiares vão demandar a Justiça. Eu fui o primeiro a dizê-lo, inclusive várias vezes no Jornal da Cultura. E agora estão demandando, e vão demandar. E aí o que vai acontecer é que a União vai ter de pagar indenizações, no caso dela ser demandada, milionárias, e ela vai ter de acionar os responsáveis, que são os criminosos que fizeram isso, não só Bolsonaro, a quadrilha do Palácio do Planalto, que é uma malta que ela tem, né, e o do Ministério da Saúde, todos os que apoiaram, fizeram, participaram dessa tragédia, e que dormem tranquilo. São psicopatas, né? Esse pessoal que participou disso tudo são psicopatas, são os bolsonaristas psicopatas. Não é que todo bolsonarista é psicopata, evidente que não, né? Mas são esses que apoiaram tudo isso que estava ocorrendo aí. Agora, o filho, o criminoso Flávio Bolsonaro, estava tomando a segunda dose em Brasília e furou a fila, o criminoso, o miliciano, o ladrãozinho, aquele da mansão de chocolate. Né? O criminoso foi lá tomar a segunda vacina, segunda dose, que não explicou como é que comprou a mansão de chocolate, e veja como é o Brasil. Esquece, ninguém mais fala. Né? Ninguém mais fala do criminoso Flávio Bolsonaro e da mansão de chocolate. Assim como a offshore do Paulo Guedes, o falastrão, o picareta, ninguém mais fala. A estratégia, ele caiu fora, foi para os Estados Unidos. Só deu 2 entrevistas rapidamente falando do assunto em inglês. Ele é um nacionalista. Bolsonaro é um homem nacionalista. E são traidores da pátria. Eles vendem a mãe e entregam. Essa turma, numa linguagem mais vulgar, é isso. Eles vendem a mãe e entregam. Né? Ele deu entrevista em inglês e não foi depor na Câmara.
Ele tinha sido chamado. Aí daqui ele aparece lá daqui a um tempão. Aí ninguém, nesse país que esquece o que ocorreu ontem, ninguém vai lembrar da história do offshore, do Pandora Papers, dos Pandora Papers, que, por sinal, tudo indica, são mais, acho que de 11 milhões de arquivos que não acaba mais, né? Tudo indica, aparecer mais coisas sobre o Brasil, né? Agora, vamos ver tudo que vai ser revelado. E os outros, aqueles outros pseudos liberais, que não são liberais. Liberais eu recebi ainda, vou ler aqui, acabei de receber, viu, ontem, Sem Atalho, João Almoedo, o livro Uma Jornada até a Política e Minhas Ideias para o Brasil. Tá? Eu vou ler, agradeço muito, agradeci a ele, o recebimento do livro, é o João Almoedo. João Almoedo é liberal, tem suas propostas, apresenta. Não é esses empresários que são nazifascistas, pseudo-liberais que são bolsonaristas. Empresário bolsonarista é nazifascista. Honesto extremismo, fora do campo democrático, não é liberal. Né? E esses estavam nas offshore lá. Né? Estavam todos lá. E depois eles defendem reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, querem moralizar o país. Logo eles que não têm moral, honra. Né? Então, e que conestaram o genocídio. Apoiaram tudo isso aí que estava ocorrendo. Então, esse relatório e esses 11 crimes, que normalmente são 11, poderão ser 12, 13, como poderão ser 10, e alguns poderão ser alterados, quer dizer, estou falando tanto em termos numéricos como no tipo penal propriamente dito, mas no momento são esses, que é a grande discussão que está tendo nesses dias, né? Que vai chegar até minha segunda-feira, depois tem a discussão do relatório na terça e sua aprovação na quarta-feira. E aí depois tem todo um trâmite de ir a estados, entregar, de ir à AIA. Isso é muito importante, mostrando que eu estava certo aqui, vocês que acompanharam, que escreveram nos comentários também. Ou seja, né, não ia acabar em pizza, e não acabou. A CPI tem um documento para todo sempre. A história não vai esquecer disso. Para todo sempre, nós vamos lembrar que especialmente 2020 e 2021, porque a pandemia deve transcender, ela não tem um fim gregoriano, não vai terminar 31 de dezembro desse ano, mas lembrar para todo sempre que especialmente em 2020 e 2021, e mais em especial no primeiro quadrimestre de 2021, tivemos uma grande tragédia aqui no Brasil. E essa tragédia foi orquestrada, foi planejada, foi apoiada por pseudocientistas. Que cientistas? Médicos que eram... Eu fui o primeiro a falar, depois andaram falando, não tem problema, que não é o juramento de Hipócrates, é o juramento de Hipócrita. O primeiro a falar foi aqui, esse que vos fala. Né? E isso, esse processo todo, né? A gente não vai esquecer, não podemos esquecer. Sob o risco de se repetir outra vez. E outra coisa, um país que esquece, nós seremos nada, seremos um país eco. Nós precisamos mostrar que nós podemos ser outra coisa do que isso que estamos vendo, e podemos ser. Isso que é terrível. Porque se é aquele país que as potencialidades são mínimas, você fala assim, tudo bem, daí não sai nada. Mas aqui não. Nós temos todas as condições. Então, nós temos de mostrar isso. E esse é o desafio que nós temos. E esse desafio é uma questão complexa, não é uma coisa simples, né? É um processo, e nesse processo nós vamos ir desenvolvendo, e depende sempre de não esquecer. Por isso que esse relatório é importante, esses crimes aqui têm de ser todos investigados, e o Bolsonaro vai para a cadeia, viu? Pode registrar, ele sabe que vai para a cadeia. A questão do Bolsonaro não é ir ou não à cadeia, que ele sabe que vai, é quando ele vai para a cadeia, e de lá não sairá mais, porque ele tem que ter a pena mais severa. No Brasil é 30 anos, né? E todos esses crimes aqui, se você juntar, você quase que passa de 30 anos, né? Então, claro, passa muito mais de 30 anos, mas você cumpre até 30 anos. E lembrando, né, alguém vai falar assim, mas será que a família, tal? Vamos só lembrar, artigo 5º, que é tão importante, 45, inciso 45, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Claro, você não passa a pena para os familiares, né? Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos seus sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Claro que o cumprimento da pena você não transfere a terceiros, evidentemente. Só para lembrar aqui, porque isso é uma discussão que vem lá atrás, né? Lembrar a história de Portugal, né? Na época colonial aqui no Brasil, os episódios da Inconfidência Mineira, etc, 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 etc. Né? Mas um dia depois até a gente aprofunda melhor isso. Em suma, nesse nosso encontro de hoje, então,
Veja a entrevista do Rafinha Bastos, temos uma entrevista surpresa que vamos postar amanhã, que vocês vão ver que é bastante importante, a doutora Silvia Steiner. É muito importante o que ela nos disse, né? A análise que ela faz, importantíssima, assistam, vocês vão aprender o que é o Tribunal Penal Internacional, como é o trâmite e a experiência dela durante 13 anos como juíza lá na Corte de Haia. E discutimos um pouco os indícios, né, vão indicar 11 tipos penais e agora vamos ver como é que isso vai ser resolvido na discussão do relatório dia 19 e aprovação do relatório dia 20. Poderá, como eu disse, ter um pouco mais, um pouco menos, mas a essência é essa que nós apresentamos hoje na nossa conversa. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 643 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Sempre digo para você, indica o canal a uma amiga é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro a entrevista, que eu já citei anteriormente, que postamos hoje com o Rafinha Bastos, dizendo que quer fazer humorismo em tempo de radicalização política. Lembro também que nós temos um rol de entrevistas bastante significativo, mais de 150 coisas muito legais, né? Nós criamos o clube de membros, seja membro, clique lá que você tem todas as informações, é bem bacana, super bacana o clube de membros, com conteúdo exclusivo que a gente vai produzindo durante o mês e alimentando o clube. É muito simples, clique ali que você tem todas as informações. Lembrar que no Twitter você pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, seja História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br, e dá uma olhadinha, eu sempre falo, que é bem bacana, eu acompanho também o Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã, então. Até!